Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 7, versículo 25, e Daniel 8, versículo 12. Que Maputo, de que houve uma revolução popular do povo, porque o governo ia aumentar o combustível. O combustível é subsidiado pelo governo. E com o aumento do combustível ia subir o pão, as passagens, e houve uma rebelião, literalmente. Estavam incendiando os carros na rua, e era uma rebelião assim geral no país inteiro. E nós recebemos um telefonema dizendo que a gente não saísse de casa, principalmente os estrangeiros, porque estava perigoso. Eu podia ouvir os tiros na rua, tiros. E eu liguei para todos os missionários voluntários que a gente tinha em Moçambique. Eu era o diretor do missionário voluntário. Eu falei para eles: olha, vocês não saem de casa, não vai para a escola trabalhar, não vai nada, porque é perigoso. E nós ficamos recolhidos em casa 3 dias, assustados. E eu pude sentir um pouco esse sentimento do que é você estar no meio de uma guerra, você não ter segurança, não é? Nós estamos vivendo a vida sem a percepção de que nós estamos exatamente no meio de um conflito. Existe uma batalha acirrada sendo travada entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças de Satanás. E essa batalha e essa guerra é uma guerra diária. A gente não pode ver, mas ela está acontecendo. Nós podemos ver os efeitos da guerra, os efeitos do conflito, porque nós vemos pessoas sendo usadas para fazer o bem e nós vemos pessoas sendo usadas para fazer o mal. Então nós sentimos os efeitos do conflito. A gente sabe que existe um conflito correndo, mas nós só vemos os efeitos. Nós não temos aquela percepção de que nós também fazemos parte desse conflito. E lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo diz que esse conflito, ele diz assim que o nosso inimigo, ele não é de carne, nem é de sangue. O nosso inimigo, ele está nas trevas exteriores, no mundo invisível, e a gente não pode ver. Agora vocês imaginem nós em uma guerra, lutando nessa batalha contra um inimigo que nós não podemos ver. E essa é a razão porque nós nos sentimos incapacitados para guerrear essa batalha. E essa é a razão porque muitas vezes o inimigo nos ataca e nós somos derrotados, porque o nosso inimigo, ele é muito mais poderoso e muito mais superior do que nós, e nós necessitamos de um poder especial que vem de Deus, para que nós possamos resistir os ataques do inimigo e ao mesmo tempo atacar o inimigo. Nós não podemos fazer parte de uma guerra só sendo atacado, nós temos que atacar também. Eu sempre gosto de usar uma expressão: quer ver o diabo brabo, nervoso, irritado? Vá pescar no aquário dele. Vá pescar no aquário do diabo. Tire as pessoas lá do aquário dele e você vai ver o que vai acontecer. O inimigo vai se levantar furioso. Mas essa é a batalha. Essa é a batalha. Esse é o conflito dos séculos que acontece cada dia e que você está envolvido e muitas vezes você não tem a percepção. Você faz as suas decisões, você anda, você vai para o trabalho, mas você não tem aquela percepção de que está numa batalha, de que você está sendo atacado por um inimigo. Se você olhar para a história, você vai ver que em todas as épocas, Satanás, ele combateu a verdade, ele quis colocar a verdade por terra. Em todas as épocas, Satanás estava perseguindo e pelejando contra o povo de Deus. Quando a gente olha para o início da igreja apostólica, nós vemos uma forte perseguição no primeiro, no segundo, no terceiro século. A igreja era tremendamente perseguida, até que um dia Satanás decidiu mudar a estratégia. Ele disse assim: o sangue dos cristãos, quanto mais é derramado no chão, mais cristão se converte.
Quando o diabo enchia aqueles coliseu romano e soltava os leões e as feras famintas para estraçalhar os cristãos, o sangue dos cristãos que era derramado na areia era igual semente, fazendo mais cristãos se converter. Porque os pagãos olhavam para aqueles cristãos morrendo queimado, aqueles cristãos morrendo traçado pelas feras, e eles diziam assim: que tipo de Deus e de fé esses cristãos estão adorando, que eles estão dispostos a dar a vida deles por esse Salvador, por essa mensagem, por esse cristianismo? E as pessoas eram tocadas, e havia conversões e conversões. A igreja apostólica, ela cresceu sobre os auspícios do sangue derramado por aqueles que eram fiéis, que estavam dispostos a morrer pela causa. E esse foi o segredo. Mas um dia Satanás, ele percebeu que precisava mudar a estratégia, e o inimigo agora, ele começou a se infiltrar no meio das fileiras do Senhor. E ele começou a usar um imperador chamado Constantino, que já estava cansado de matar cristãos, estava cansado de ir nas arenas romanas e ver aquele público gritando e os cristãos sendo estraçalhados e derramado o sangue deles, permanecendo fiéis ao lado da verdade. E Constantino olhava para aqueles cristãos e eles diziam assim: o que é que esse povo tem, que eles renunciam a vida deles por esse Cristo? Que isso? Nunca vi uma coisa dessa. E ele ficou impressionado. E um dia alguém chegou para ele e disse: olha, imperador, já não é mais possível, muitos cristãos, nós estamos perdendo essa guerra. Quanto mais a gente persegue, mais cristãos se convertem. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o domingo era o dia que se adorava o Deus Sol. Os pagãos adoravam o Deus Sol. Se vocês verem, o nome em inglês é Sunday para domingo, e sol em inglês é sun, dia do sol, é a tradução literal. A tradução do domingo em inglês seria dia do sol. Era o dia que os pagãos adoravam o sol. E Constantino disse assim: bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me converter ao cristianismo. O quê? O imperador se converteu ao cristianismo? O imperador que enchia o Coliseu de Roma para ver os cristãos ser estraçalhados, agora ia se tornar um cristão. E finalmente chegou o dia que o imperador proclamou-se cristão, não é? Essa era a estratégia de Satanás. Agora nós vamos confundir o cristianismo. E ele disse assim: bem, só tem uma coisa, em lugar de adorar no sábado, eu queria que nós adorássemos no domingo. E as pessoas não viram nada demais em adorar no domingo, porque o dia de observância santo, biblicamente falando, é o sábado. E o imperador disse assim: vamos adorar no domingo ao Cristo e ao Deus verdadeiro, ao Deus dos cristãos. E a maioria dos cristãos que estavam cansados, estressados da perseguição, eles simplesmente abraçaram isso. Eles decidiram de que era uma boa coisa. Apenas um grupo pequeno permaneceu fiel aos princípios da lei de Deus, especialmente o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando Deus deu o sábado no Sinai e disse lembra-te, é porque o sábado já existia. Concorda comigo? A lei já existia. Por isso Jesus disse lembra-te. A palavra lembra-te quer dizer que o sábado era uma lei que estava estabelecida no Éden, e o povo estava esquecendo. Naquele tempo não havia nada escrito, e a mensagem era passada de pai para filho. É claro que naquela época a memória era muito boa, e o primogênito assimilava as doutrinas, e ele passava de pai para filho, de geração para geração. Mas depois que eles foram para o cativeiro egípcio, a verdade e os princípios de Deus começaram a se perder. E então foi necessário agora escrever as leis, escrever tudo. E por isso existiu o Sinai. E por isso Deus disse lembra-te. Mas finalmente Satanás mudou a estratégia da perseguição. Ele não vai mais perseguir. Agora ele está confundindo as pessoas. Agora existem milhares e milhares de pessoas proclamando o Evangelho. Existem pessoas
matando em nome de Deus. Existem pessoas fazendo muitas coisas hoje em nome de Deus. Interessante que no tempo do Velho Testamento havia muitos deuses. Essa era a razão porque Deus tinha que se manifestar matando todo mundo. Alguém diz assim, mas por que Deus mandava matar todo mundo? Que Deus era esse? Naquela época, cada país tinha o seu Deus. Aliás, cada povo tinha o seu Deus. E eles diziam que o Deus deles era mais vermelho. Era tremendo, era um politeísmo tremendo. E o Deus mais poderoso era aquele que tinha mais força. E a única maneira do Deus verdadeiro mostrar aos pagãos que ele era forte, que ele era verdadeiro, que ele era o Deus único, era ele mandando fogo do céu, era ele mandando destruindo, ele matando todo mundo. Essa era a linguagem da época para reconhecer o Deus grande e verdadeiro. Hoje Deus nos usa a estratégia, por quê? Porque todo mundo acredita em Deus. Vocês podem andar aí na rua saindo perguntando às pessoas se acreditam em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Deus não precisa mais fazer isso. Satanás mudou a estratégia. Agora é o engano, agora é o parece, mas não é. E já existem tantas religiões que a gente já não sabe mais qual é a verdadeira. Ou de repente a gente diz todas são verdadeiras. Eu sou adventista do sétimo dia porque eu acho que essa é a igreja que mais segue a Bíblia. Se eu amanhã achar uma igreja que segue mais a Bíblia que a igreja adventista, eu mudo de religião. Porque eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. E aquela igreja que segue mais a Bíblia, essa é a igreja que eu devo estar. Porque essa é a igreja que segue os princípios da palavra de Deus. Mas Satanás, ele está irado. E meus queridos, quando a gente olha para o horizonte da última batalha final, do drama milenar do conflito dos séculos, nós encontramos Satanás se organizando para a batalha que a Bíblia chama de Armagedon. Satanás, ele está planejando a batalha do Armagedon. Lentamente um plano vem sendo elaborado. Notem, a estratégia de Satanás ainda não é a perseguição, mas ele está preparando o cenário para usar a perseguição. É por isso que existe uma crescente observância do dia do domingo. Vocês olham para cada dia surgem novas religiões. Eu nem sei quantas religiões existem no mundo, mas cada dia surgem novas religiões. Mas vocês já perceberam que todas essas religiões, elas guardam o domingo. E o domingo vai ser uma das armas que Satanás vai usar em oposição ao povo de Deus. Essa é a razão porque o inimigo vem trabalhando para enfraquecer a verdade do sábado. Quando você vai num restaurante no sábado, ou paga na sexta-feira, vai lá comer no sábado, ou quando você vai para um casamento do amigo seu no sábado, ou quando você pega o tempo de Deus e usa para o seu proveito próprio em qualquer direção, Satanás ele fica dando risada. Ele diz assim: eu estou fortalecendo no mundo evangélico o domingo e estou fazendo esses adventistas ficarem relaxados na observância do sábado. Quando você na sexta-feira à noite vem dentro do ônibus às 6 horas da tarde que está escuro, e você já diz, graças a Deus eu saí antes do pôr do sol, mas está dentro do ônibus, dentro do pôr do sol. Você acha que está limpo lá em cima, não é? Não está não. Ah, mas pastor, eu vou perder meu trabalho. Bem, isso é uma coisa entre você e Deus. Fidelidade não se compra no supermercado, fidelidade não se compra na feira. Ou você é do Senhor ou você não é. E Satanás, ele sabe as nossas debilidades, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde ele vai pegar a gente, ele sabe o que é prioridade na nossa vida. Ele sabe o que é prioridade, e essa é a razão porque ele nos coloca à prova. Mas há duas frentes que Satanás vem trabalhando. A primeira é fazer o mundo inteiro adorar no domingo, e a segunda é fazer os adventistas guardar o sábado relaxadamente. Quando o pôr do sol descer, nós devíamos estar todo mundo tomado banho, sentado na sala, cantando e louvando, dando as boas-vindas ao sábado, dando as boas-vindas ao dia do Senhor. Mas como é que você dá as boas-vindas ao dia do Senhor? Limpando a casa? Ou nem na tua casa tem culto na hora do pôr do sol? Que tipo de boas-vindas você dá ao sábado?